A ESL Impact League Season 1 rolou e foi um sucesso. O evento foi muito legal, principalmente para nós brasileiros, que tivemos dois times que representaram muito bem, a Fúria e a Black Dragons. As meninas da BD jogaram muito e quase passaram da fase de grupos, mas o grande destaque da vez vai para as Furiosas, que conseguiram atingir a grande final do campeonato e ainda fizeram uma MD3 lendária nas semifinais, que é justamente do que vamos falar hoje. A semifinal do campeonato aconteceu entre Fúria e as americanas da Counter Logic Gaming Red, ou simplesmente CLG Red. As americanas eram o favoritismo da partida e por muitos até do campeonato inteiro. Aliás, muitos diziam que esse era o melhor time feminino do mundo, e as americanas, que já haviam vencido a Black Dragons na fase de grupos, não vieram para a brincadeira. O primeiro mapa disputado foi a Vertigo, o pique delas, e realmente não há muito o que comentar aqui, pois as americanas confirmaram totalmente seu favoritismo e dominaram completamente todos os 51 andares desse prédio eternamente em construção. Elas fecharam o mapa com uma expressiva vitória de 16-3. Nesse momento, inclusive, tinha muito safado abandonando Naracanã e até mesmo a Triboneira. Mas enfim, vamos para o segundo mapa e dessa vez o pique é nosso. Mirage na tela. Já de cara, essa Mirage foi totalmente diferente da Vertigo. O jogo foi muito acirrado do início ao fim, e ainda assim, em muitos momentos a CLG Red estava à frente da Fúria, tanto que foram elas que abriram o primeiro map point por ali em 15-14. Esse round foi histórico, pois o time da casa estava com uma torcida muito grande e barulhenta no evento torcendo por elas. Inclusive essa torcida contava com uma animadora de torcida oficial contratada pela organização. E nesse mesmo round, quando a CLG abriu o map point, essa torcida gritou algo que provavelmente eles nunca mais terão coragem de gritar. Um grito que pegou no fundo da alma da torcida brasileira e deixou todos nós mais furiosos do que nunca. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Elas ainda conseguiram. Mano, match point. Ô, a prorrogação. Você fecha na prorrogação, Tigrão? Você fecha? Com certeza. Vamos! Vamos pra prorrogação. Ô, não, que send them home, o que, cara? Isso mesmo. Eles gritaram Send them home, ou mande-as para casa, em inglês. Como eu disse, a torcida brasileira ficou totalmente furiosa com isso, e aparentemente toda a nossa fúria incorporou no corpo das nossas jogadoras também, porque elas conseguiram empatar a partida e ainda virar no overtime, fechando por 19-17 e levando o jogo para o tudo ou nada. Vamos para o mapa decisivo, a Dust 2. E daqui não passa. A Dust 2 é justamente o grande motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui. Pois até se você acompanha o cenário feminino brasileiro há muito tempo como eu, e também sabia que a Fúria poderia virar jogo nessa D2, com certeza você também não esperava que elas fizessem isso do jeito que fizeram. Mas afinal, com toda a confiança e fortíssimo estilo de jogo das americanas da CLG Red, como a Fúria conseguiu dominar completamente a D2 e fazer um lado TR literalmente perfeito? É justamente isso que eu vou tentar explicar hoje. Lembrando que nesse vídeo, eu não estou aqui para analisar a demo de cada round e mostrar todo o repertório tático da Fúria. Isso já tem muitos canais que fazem por aí. Inclusive eu já fiz uma análise por cima desse TR em live também, e em breve postarei a VOD aqui no YouTube. O que eu realmente quero falar hoje é sobre o estilo de jogo, impactos em jogadas individuais, clutches vencidos, alguns rounds impactantes e outros fatores especiais que levaram as brasileiras à vitória nessa D2. E não uma análise de demo comum. Lembrando também que sou apenas um jogador casual de CS, não sou nenhum analista profissional. Portanto, essa análise pode estar sujeita a erros. É errando que se aprende. Dito tudo isso, vamos finalmente começar a falar do que aconteceu nesse mapa decisivo. Vamos começar falando do round pistol, round no qual as jogadoras da CLG Red bateram com 3 meio e uma trocando tiro à distância logo atrás. E a Fúria começou batendo meio com uma smoke na caixa gorda, uma bang da K e 3 jogadoras batendo na mira. Além da Mari no corredor da morte pegando informação, que inclusive pegou a informação de uma jogadora passando para B e 4 batendo no meio. Até aí, o round mal começou e a Fúria já sabia a posição das 5 jogadoras adversárias. Mas não aconteceu nenhuma eliminação nesse meio, e as americanas recuaram. A Fúria, por sua vez, resolveu agir rápido e fizeram setup padrão com 3 jogadoras avançando pelo fundo e 2 pela varanda. A entrada para o bombe foi tranquila, com a Gabi pegando a first kill em cima da Kelsey, que estava no CT, e apenas uma smoke no CT foi necessário para a Olga passar para o bombe e plantar a marmita. Por falar nela, a Furiosa brilhou e fez highlight já no primeiro round, conseguindo pegar 3 eliminações. Por fim, a Isa fechou a conta em cima da Julie.
Os grandes destaques do primeiro round ficam para as informações coletadas logo no início do round pela equipe brasileira, que garantiram uma dominação tranquila do bomb site A. Agora vamos ver como a Fúria se comporta em rounds de vantagem natural, ou seja, rounds que antes mesmo de começar, elas já tinham vantagem, geralmente por poder econômico e mais armas. Vamos falar logo do segundo round, já que aqui a Ciel de Red forçou e a Fúria tomou a first kill no meio, e tiveram que recuperar, e fizeram isso com a Olga conseguindo uma eliminação no fundo. Após fazer a vantagem de volta com 4x4, as Furiosas esfriaram o round e resolveram trabalhar com redomínios. Sabendo que os adversários provavelmente teriam poucos utilitários, elas redominaram o fundo na mira, enquanto a aposta das americanas era no meio e B. Então as brasileiras executaram A pelo fundo e dominaram o bombe com facilidade. Outros rounds em que a Fúria tinha vantagem natural foram os rounds 7, 10 e 13. E falando de uma forma geral, o segredo para trazer a vitória de todos com tranquilidade foi buscar informações no início de round para traçar um plano final e dominar espaços específicos de maneira rápida e bastante agressiva. Focando especificamente agora no quarto round, o primeiro armado, aqui o plano inicial da Fúria era dominar o fundo de início de round. As americanas do outro lado bateram no fundo com 3 jogadoras. A Fúria forçou um super avanço da Olga no fundo com, acredite se quiser, 8 bangs, além de uma smoke padrão. A first kill aconteceu com a Isa eliminando a Amy que tentou avançar no canto de uma smoke. Logo na sequência, a Olga marotou e eliminou a Goose Breeder no bunker. E a KCC com muita paciência eliminou a Julie prestes a dar retake, ainda lá no meio. Por fim, a Di ficou presa no carro, não representando nenhum problema para Mari, que a eliminou. E a Kelsey nem teve tempo de rotacionar e ainda estava lá na B. Aliás, a Fúria conseguiu dominar esse bomb site A em menos de 25 segundos após o início do round. Com isso, Kelsey teve que tentar guardar, mas a Gabi não deixou, e apesar do armado completo da CLG, round tranquilo e sem perder armas da Fúria, que foi ainda mais positivo para nós, já que com rounds assim, fica bem mais fácil de firmar a economia. E o fato de não deixarmos elas guardarem nada, quebrou ainda mais a economia delas. Bom, agora vamos focar um pouquinho nos padrões e variações da Fúria em rounds armados no decorrer da partida. Para fazer essas análises, vamos usar as ferramentas do Skybox e também dados coletados da HLTV. Existem alguns detalhes do estilo de jogo da Fúria bem interessantes, que fizeram toda a diferença desse lado TR, e eu vou tentar listar algumas delas para vocês. O trabalho de economia da Fúria nos rounds armados foi realmente um dos principais pontos da partida. E eu não estou falando apenas do fato de que, a partir do terceiro round, elas conseguiram fazer mais do que 20 mil em compra em todos os rounds. Eu estou falando do modo em que elas puniam a economia adversária a cada round, conseguindo tirar muitas armas que as americanas tentavam guardar por vários rounds consecutivos. Com isso, de 15 rounds na primeira metade, em 7 deles a CLG Red não pôde jogar com armados completos. Isso equivale a praticamente metade do half. Além dos rounds em que a Fúria conseguia ganhar tendo pouquíssimas baixas. Por exemplo, a CLG Red teve 8 rounds de full buy nessa primeira metade. A Fúria conseguiu ganhar e sair com pelo menos 3 jogadoras vivas em 4 desses rounds. Ou seja, em metade dos rounds armados das americanas, elas tiraram no máximo 3 armas. O que fez com que mesmo nos outros rounds onde a Fúria teve muitas baixas, a economia continuasse firme. Basicamente nos 10 primeiros rounds da partida, apenas no quarto e oitavo round a Fúria dominou algum bomb site com menos de 7 jogadoras vivas no round. Pois é, se não acredita em mim, você pode baixar a demo e conferir com seus próprios olhos. Vou citar como exemplo o sexto round, onde, como vocês podem ver, a Fúria entrou com 3 jogadores no bomb site A cerca de 20 segundos após o round começar, e ainda estava 5x5 nessa situação. Quer dizer, em um piscar de olhos, a Fúria dominou o bombe A sem a Ciel de Red ter tempo de reagir a isso e tentar impedi-las. Situações assim se repetiram praticamente a partida inteira. Aliás, olha esse mapa de calor que a HLTV disponibilizou. Nele eu filtrei apenas as first kills da Fúria no lado TR.
As bolinhas de calor que vocês estão vendo representam a posição onde a jogadora que pegou cada uma dessas first kills estava. Portanto, como vocês podem ver, temos 3 pontos de first kill no top mid e 2 no fundo, o que é perfeitamente normal, pois são lugares onde geralmente rolam picks e primeiros contatos, naturalmente. Mas, espera aí, temos um ponto localizado nessa parte da varanda e 3 pontos localizados dentro do bombe A, além de um ponto no NAC, lá na B. Ao contrário das posições citadas anteriormente, essas posições são super avançadas. E o que eu estou querendo dizer é que tiveram pelo menos 3 rounds onde a Fúria já haviam adentrado o bombe A antes de fazer a primeira eliminação do round. Lembrando que no mapa só podem ser contados 12 pontos, pois outros 3 rounds, onde a CLG pegou a first kill, não estão sendo contados por conta do filtro. Antes de finalizar com os mapas de calor, dá uma olhada nesse mapa aqui, que dessa vez está contando a posição das jogadoras da Fúria em todas as kills que elas fizeram. Dessa vez, as bolinhas mais coloridas representam os locais com mais calor, ou seja, as posições onde rolaram mais eliminações repetidas vezes. Já os pontos menores e azulados representam as posições com menos calor, ou seja, as posições que menos houveram eliminações das furiosas. Enfim, podemos perceber que posições como o fundo, a varanda ou o meio, que geralmente costumam ter muito contato entre os times e rolar muitas eliminações, dessa vez estão com muitos pontos frios. Já os arredores do bomb sites, onde geralmente os rounds são finalizados e portanto costumam ser menos movimentados em questão de combates, dessa vez estão com os pontos mais quentes, e foram palcos de mais combates. Agora, quando observamos um mapa de calor apenas com jogadoras da CLG Red do lado CT, vemos que os pontos mais quentes se localizam no escuro, próximo a B, e no fundo. Vale lembrar que as 3 first kills que elas pegaram aconteceram no meio, fundo e dentro do bomb B. Essa última, inclusive, foi em um round onde a Fúria entrou no site B em uma situação de 5x5. Outro ponto muito forte da Fúria, que eu falarei brevemente, porque eu já citei anteriormente, foi o trabalho de informações. Ou seja, elas estavam tomando sempre as melhores decisões depois de conseguir informações chaves, que muitas vezes, inclusive, vieram nos começos de rounds. Apesar de não ser um round armado, podemos ver um trabalho de informações rápido e muito bom da Fúria no primeiro round da partida, onde elas rapidamente pegaram informações de 4 jogadoras adversárias no meio e uma na B. Em cerca de 10 segundos, a Fúria já tinha uma noção clara do posicionamento de todas as suas adversárias. Uma característica que a Fúria sempre teve nos campeonatos aqui no Brasil e que se repetiu lá fora foi o grande impacto que cada jogadora tem individualmente. Para falar um pouco mais sobre isso, vamos dar uma olhada na aba Performance da HLTV. Aqui podemos ver as estatísticas individuais de todas as jogadoras, mas também o grande ponto que eu quero falar aqui, as situações de 1x1. Entre todas as jogadoras dos dois times, o primeiro destaque por aqui vai para Karina, que venceu 6 combates diretos contra a Julie e perdeu apenas um. Mas é importante observar alguns rounds no quais a nossa Sensei eliminou a jogadora adversária. No quarto round, aconteceu o primeiro duelo vencido pela K no meio. Uma eliminação que abriu uma boa vantagem de início de round para as representantes brasileiras. No nono round, a K venceu mais um duelo contra a Julie, e dessa vez ela garantiu uma passagem segura de suas companheiras pela varanda. Para finalizar, vamos falar do 1x1 final do 14º round, onde a K glocou a Julie para vencer o clutch. Mas segura aí que eu já vou falar melhor desse round, daqui a pouquinho. Enquanto isso, o único duelo que a Julie venceu contra a Sensei foi no terceiro round, enquanto ela tentava guardar uma scout. Enfim, outra situação de X1 que chama a atenção é Olga vs M, onde a brasileira venceu 6 vezes e perdeu apenas 2. No pistol, por exemplo, a Olga eliminou a M e mais 2 jogadoras, sendo uma fortíssima barreira contra o retake da CLG. Já no segundo round, a Olga ganhou o duelo no fundo, dessa vez. Vitória essa que trouxe a vantagem do round de volta para a Fúria. Enfim, o ponto que eu quero chegar é: os duelos individuais que as jogadoras da Fúria estavam ganhando eram, em sua maioria, duelos importantíssimos, que fizeram a diferença a cada round. Não foram simplesmente eliminações vagas e sem muito impacto. Outro destaque para se pontuar brevemente é a Gabi, que usou e abusou de bons times para lurkear as adversárias, como por exemplo, no 12º round da partida, onde ela estava lurkeando no escuro e com um time perfeito conseguiu marotar 3 jogadoras adversárias na varanda. Mas nesse round de questão ela teve um pouquinho de azar e só conseguiu eliminar a última jogadora sobrevivente. A minha intenção não era citar o impacto individual de literalmente todas as jogadoras, mas já que eu falei de 3 delas,
Então agora vamos falar da novata, a Mari. Diga-se de passagem, um dos nomes mais comentados da Fúria nesse campeonato. Uma característica muito notável da Mari nessa D2 é o quanto ela gosta de incomodar os seus adversários. Como por exemplo no sexto round da partida, que já citamos anteriormente. Ela segurou 3 jogadoras adversárias no fundo praticamente sozinha por cerca de 15 segundos. Aliás, vale a pena comentar que dos 15 primeiros rounds da partida, a Mari esteve na primeira fila de abertura do fundo 8 vezes. Pois é, a vida nunca é fácil para os calouros. Para finalizar, vamos falar um pouco da Isa, um dos maiores destaques desse time da Fúria desde sempre, na verdade. Aliás, essa é daquelas jogadoras que contrariam os que acreditam que os bons IGLs têm a mira torta. Um grande destaque dela é o seu ótimo uso de granadas, além de uma das miras mais impecáveis de rifle da Fúria. Vale destacar também que muito provavelmente a maior parte das táticas usadas pela Fúria de TR provavelmente foram usadas por decisão da Isa. Ou seja, dá pra dizer que ela estava tão inspirada que não errou nenhuma call nessa Dust 2. Bom, mudando um pouquinho de assunto, muitos dizem que para aprender qualquer coisa na vida, basta ter vontade e um bom mestre. Ou sensei. Eu sei que isso parece meio aleatório, mas vocês vão entender. Vamos finalmente comentar um pouquinho sobre o único round onde passamos aperto no primeiro half dessa partida. E uma aula de clutch insana de K-Sensei. Bom, esse foi basicamente o único round realmente sofrido por aqui. E que realmente quase perdemos. Mas como já foi dito, a AK garantiu o sonho do 15-0. Portanto, vamos comentar a POV dela nesse momento. Tudo começou com a AK abrindo a first kill para cima da Goose Breeder, que fez um avanço na varanda de começo de round. Na sequência, a Ji leva a Olga e a Amy consegue levar a Mari e a Isa, deixando K e Gabi numa situação muito difícil de 4x2. K6C então leva a Amy no fundo e spota a Ji no carro, pega a C4 e rotaciona para o escuro junto com a Gabi. Elas decidem entrar na B, onde só a Kelsey estava no buraco e na hora da entrada a cavar um tiro na adversária, mas ela sobrevive e consegue se reposicionar para fora do bomb. Nesse momento a Gabi smoke a porta, mas a Kelsey consegue adiantar o time da smoke e leva a Gabi, deixando a K no 3x1. Mas a K já fez uma HE na porta e finaliza a Kelsey, sobrando assim a Julie e a Ji. Ambas estavam de AWP, vindo pelo meio. Com o bombe dominado e a C4 já no chão, a Sensei sobe no buraco para tentar pegar alguma informação. Eu costumo dizer que todo clutch tem uma dose de sorte. Pois bem, a Karina gasta a sorte dela agora, pois quando ela abre o buraco, olha o tiro que a Ji que estava cravada do outro lado erra. Mas para não falarem que estou tentando tirar méritos por aqui, olha o tiro insano que a Sensei usa para punir o erro do adversário. Nesse momento, a K não pegou a informação da Julie vindo pelo mesmo lugar, então ela continuou com essa dúvida na cabeça. E a Julie subiu o buraco e pegou a K de lado, mas errou os tiros de Eagle. Com isso, a Sensei se aproxima da porta e aluga um grande triplex na mente da adversária, que fica em dúvida de qual lado da porta a brasileira iria aparecer. Porém, a Sensei aplicou o efeito surpresa e encurtou pelo bombe. E... glocada! Vale a pena rever esse clutch insano direto da triboneira. Olha lá. Tomou, fechada. Ela não põe mais a cara. Meu Deus, Kelsey. Toma! Oh, hoje tem clutch da K, hein? Hoje tem clutch ace da K. Vambora. Ai, ai. Olha. Opa, toma! Meu Deus, meu Deus. Grafite. Tá em choque, Liminha. Eu não vou comentar muito sobre o último round, pois a Fúria venceu com uma certa tranquilidade, e esse round foi marcado principalmente pelas decisões de avanços desesperadas das jogadoras da CLG, que resultaram na Kelsey se matando no escuro e uma vantagem de 3x1 para a Fúria com o bomb site B já dominado, e tudo isso apenas 25 segundos após o início do round. Bom, e foi assim que a Fúria conseguiu dominar totalmente a CLG Red no primeiro half da Dust 2. Claro que algumas pontas ainda devem ter ficado soltas, mas eu espero ter conseguido passar pelo menos as principais infos para vocês. Para finalizar o vídeo,
eu vou relembrar que a Fúria vai voltar a jogar mais um Mundial representando o Brasil, juntamente da MBR. E vai ser daqui a pouquinho, na ESL Impact Valência, que vai acontecer entre os dias 1 e 3 de julho. E poderemos acompanhar diretamente do Maracanã, na plataforma roxa. O link para acompanhar está logo abaixo no comentário fixado. E é muito importante que estejamos todos lá para torcer por ambas as representantes brasileiras e apoiar ao máximo o cenário feminino de CS. Aliás, a Fúria acabou de fazer a maior campanha do Brasil e um Mundial de CS feminino na história, igualando a campanha da Ladies na SWC 2004. E vale lembrar que foi o primeiro campeonato internacional delas. E vale citar a Mari, por exemplo, que nunca nem jogou um campeonato em um stage antes. Mas ainda assim, elas representaram muito bem. Obrigado, Fúria. Vocês proporcionaram um sentimento para os brasileirinhos que há muito tempo muitos não conseguiam mais sentir. O sentimento de que podemos atingir o topo do mundo novamente. Parabéns também à Black Dragons, que foi uma das primeiras organizações a investir no cenário feminino de CS e também representou muito bem nesse primeiro Mundial. Mas então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer algo diferente que eu nunca tinha feito antes, e como eu disse, provavelmente cometi alguns erros e algumas pontas provavelmente ficaram soltas também. Mas mesmo assim, acredito que deu para mostrar o que eu queria mostrar aqui. Então deixa o seu like se você curtiu, lembrando que o campo de comentários está aberto para complementações, ou sei lá, comentar o que quiser. Se inscreve no canal aí também e ativa o sininho. Estou começando a tentar postar uns vídeos relacionados ao CS. E também eu tenho feito algumas lives lá na plataforma roxa. Então se você quiser me ajudar, clica no link que está no comentário fixado e fortalece lá seguindo nós. No mais, é isso, rapaziada. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.